Gestão estratégica e competitiva. Empresa versus estratégia. Comércio Oliveira. Tayane Cristina Batista e Vinícius Krupek. Quando se fala de estratégia empresarial, não se refere apenas a uma boa prática de gestão. Trata-se de algo fundamental para a existência de toda a empresa. Bom, a estratégia ela não é apenas um mapa, mas ela define as características da empresa e do negócio, a maneira como ele é conduzido e onde se deve chegar. A estratégia trata diretamente da essência da empresa, e é justamente por falta de uma estratégia sólida que muitas empresas ficam pelo caminho ou mudam com uma frequência desnecessária. Estas são as empresas que ainda não definiram claramente quem são, para onde estão indo e de que forma farão isso. Segundo o Sebrae, muitas empresas nascem e crescem de forma desordenada, podendo até sobreviver por certo período no mercado. Mas em tempos de tantas mudanças nos aspectos políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, em um mercado altamente competitivo, sobreviver com resultados diferenciados exige muita organização, controle e inovação. Dessa forma, é preciso traçar as estratégias para a atuação no mercado de forma competitiva, buscando os melhores resultados para a empresa e se deixar pensar na qualidade para uma boa fidelização dos clientes. O Comércio Oliveira é uma empresa de varejo que fornece a venda de produtos em pequenas quantidades. Essa venda acontece diretamente ao comprador final, ao contrário dos atacados. Ele foi inaugurado por volta de 1940, no distrito de José Lacerda, município da cidade de Reserva, Paraná. Foi um dos primeiros varejistas do interior do município. Na época, o acesso aos mantimentos não era tão acessível como hoje em dia. As pessoas percorriam quilômetros e quilômetros para chegar na cidade, e esse transporte era feito por meio de carroças, cavalo, bicicleta e até mesmo a pé, por estradas de chão, ou melhor, não pavimentadas. Bom, o Comércio Oliveira, ele sempre prestou serviço de vendas à comunidade do interior, devido à sua localização se encontrar mais próximos dos consumidores, e assim servia como um ponto de referência também para prestação de informações, entregas dos correios e demais serviços, como aceitar dos clientes encomendas de remédios, já que os donos do comércio sempre iam à cidade na época. Esse varejo, ele sempre atuou como uma rede familiar, onde o primeiro dono era o Silvio, o segundo dono o Simas, filho do Silvio, e atualmente o Daniel, filho do Simas. Os serviços prestados são de rede de varejo de mantimentos, entrega a domicílio, entrega de gás e também a venda de grãos, como por exemplo o milho, que é muito utilizado na região como alimento para os animais. Atualmente, o Comércio Oliveira atua em concorrência com mais dois comércios, sendo o Comércio do João e o Comércio do José. Ambos oferecem o mesmo tipo de serviço, porém, o Comércio Oliveira sempre manteve uma boa rede de clientes devido ao conhecimento e à amizade com os consumidores ao longo dos anos. Uma das estratégias utilizadas pelo Comércio Oliveira é a estratégia de estabilidade. Conforme Wright, Crowe e Parnell 2000, as empresas muitas vezes são forçadas a utilizar a estratégia de estabilidade por estarem em uma indústria com nenhum ou um baixo crescimento, sem outras opções viáveis de crescimento. Sabendo disso, é possível dizer que o Comércio Oliveira utiliza a estratégia de estabilidade, devido sempre prestar os mesmos serviços de uma forma simples, tem conseguido seus consumidores diariamente. Outro fato é que os clientes são pessoas que não se apegam a marcas, e sim a um bom atendimento,
Isso faz com que tenha uma boa estabilidade de vendas e de diversas marcas, resultando a uma estabilidade de varejo. A outra estratégia utilizada pelo comércio Oliveira é a estratégia de diversificação. A estratégia de diversificação consiste na entrada de novos produtos ou mercados que podem estar ou não relacionados de alguma forma com os negócios atuais da firma. Soto, 2003. Portanto, é notável a diversificação dos serviços prestados no comércio Oliveira, pois o mesmo não prestava e não presta somente o varejo, mas também serviços como servir de local de entrega de cartas de correio e atender a encomendas de remédios trazidos da cidade para o povo do interior. Esses fatores podem ser aplicados como meio de diversificação. Segundo as observações do grupo, a primeira estratégia que poderia ser implantada no comércio Oliveira seria a estratégia de desenvolvimento de mercado. Essa estratégia, ela deve analisar os mercados parecidos com o seu e pensar na expansão de seus negócios. O desenvolvimento de produtos está em estreita relação com as necessidades e tendências ou modas de consumo da massa consumidora, o que traz como consequência a necessidade de respostas rápidas das indústrias de alimentos às mudanças do mercado consumidor. Pena, 1999. E a empresa estudada, ela poderia sim aplicar essa estratégia de forma a analisar seus concorrentes e trazer um diferencial sobre eles, desenvolver seus produtos, como por exemplo criar cartazes, panfletos com promoções do dia ou da semana, ou utilizar também o marketing de propaganda a favor das vendas com auxílio de um carro de som anunciando os produtos e ofertas do dia. A segunda estratégia que poderia ser implantada no comércio Oliveira poderia ser a estratégia da inovação. Grealish, 1979, indicou que as firmas, pelo menos no início, continuam exógenas ao processo de produção de conhecimento, mas têm suas atividades gradativamente transformadas ao fornecer conhecimento como entrada para as iniciativas de inovação. Então, para o comércio Oliveira, que atua de forma simples há muitos anos, seria interessante aplicar algo inovador. Uma forma de aplicação seria a realização de pedidos pelo WhatsApp. O cliente poderia solicitar a entrega de um saco de milho ou um botijão de gás sem realizar uma ligação ou sair de sua própria casa, ou seja, inovar usando os meios tecnológicos que temos em nossas mãos. Este é o fim do trabalho, pessoal. Obrigada pela atenção.